Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, novamente, agora no capítulo 3. Efésios 3, versos 14 a 21. Esta é a segunda oração de Paulo registrada nesta carta. E Paulo ora assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Penso que esta é a oração mais ousada da história. Se vocês perceberam, fizemos questão de ler neste culto as duas orações registradas aqui em Efésios. Na primeira, Paulo tratou da necessidade que você e eu temos de iluminação, para entendermos o projeto de Deus na nossa vida, para entender quem nós somos, o que Deus fez por nós, o que nós temos à nossa disposição. Mas nesta oração, ele está pedindo capacitação. A ênfase agora não é tanto em conhecer, mas em ser. Penso que aqui Paulo alcança o pináculo da sua teologia, o ponto culminante da sua reflexão, porque esta certamente é a oração mais ousada e audaciosa da história. Paulo está preso, Paulo está algemado, mas é curioso que ele não faz nessa oração nenhum pedido de necessidades materiais e físicas. Ele não pede liberdade, ele não pede saúde, ele não pede conforto, ele não pede nada disso. Ele está preso, ele está algemado, mas o que ele está pedindo é algo que transcende as coisas do aqui e do agora. Ele está pedindo revestimento de poder. É curioso que os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas eles não podem enjaular a sua alma. Eles podem algemar Paulo, mas eles não podem algemar a palavra de Deus. Eles podem proibir Paulo de viajar, de pregar, de visitar as igrejas, mas não podem impedir Paulo de orar e de interceder pelas igrejas. Paulo estava na prisão, mas ele não estava inativo. Ele tinha dois ministérios: o ministério de pregação e o ministério de oração. Para pregar, ele precisava percorrer as igrejas, viajar e sair. Para interceder, ele podia interceder ali mesmo naquela cela. Quando você ora, uma masmorra se transforma na antessala do céu. Os céus se abrem, Deus se revela,
Deus se manifesta. É curioso, meus irmãos, que quantas vezes hoje os maiores teólogos são os que menos oram, e os que mais oram são os que menos refletem. Paulo ensina que essas duas coisas caminham juntas. Ele tem luz na cabeça, ele tem fogo no coração. Então eu queria que você olhasse comigo esta oração. Primeiro, vamos ver o preâmbulo desta oração. Lá no versículo 14 está escrito assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Bom, você precisa perguntar: que causa é essa que o coloca de joelhos? E eu penso que é tudo aquilo que precedeu ao que ele registra nessa oração. Ele começa essa carta mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão completamente engajados na nossa salvação. O Pai nos escolhendo antes dos tempos eternos, o Filho nos redimindo com o sacrifício da sua cruz, e o Espírito Santo nos selando e sendo o penhor da nossa redenção. Ele revela para nós que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ressuscitando-nos e fazendo-nos assentar nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Ele revela que Deus nos salvou pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Ele ensina nessa carta que havia uma grande muralha entre judeus e gentios, e Jesus Cristo veio e derruba essa muralha, e forma de judeus e gentios um único povo, uma única igreja. Até aqui ele revela para nós, no capítulo 3, que esse era um grande mistério revelado a nós, o mistério de Deus juntar, por meio de Cristo, dois povos, judeus e gentios, para formar um único povo. E ele descreve isso de uma maneira magnífica no capítulo 3, versículo 6, a saber, o mistério, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Depois que ele descreve essas coisas lindas e gloriosas do projeto de Deus, ele diz assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Você sabe que um judeu ortodoxo orava de pé, com as mãos levantadas. Quando um judeu se ajoelhava, é porque ele tinha uma plena consciência da majestade de Deus e da presença manifesta de Deus diante dele. E ele se coloca de joelhos diante de quem? Do Pai. Aqui tem uma linguagem de intimidade, de acesso, uma linguagem de confiança. E ele começa a dizer que este Pai é aquele que toma o nome de quem toma o nome toda a família, no céu como sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Que nós temos uma única igreja, que é militante e que é triunfante. Uma igreja que agora está na terra e que a igreja então estará no céu. É a mesma igreja. Pode ter certeza disso. Se você creu no Senhor Jesus, se você é filho de Deus, o seu nome já está escrito no livro da vida. Na mente de Deus você já está lá, você já está glorificado. É isso que Paulo ensina. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. É claro que Paulo não errou, nem na gramática, nem na teologia, ao colocar a glorificação como um fato consumado. Então, ele está dizendo o seguinte: você e eu temos uma identidade, você e eu pertencemos a uma família, você e eu pertencemos ao Pai, e você e eu somos conhecidos porque o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Essa é a sua identidade. Você tem proprietário, você tem dono, você tem família, e o seu Pai é o Deus Todo-Poderoso. Então,
ele começa aqui no verso 16 a mostrar a audácia da sua confiança nessa oração, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Vamos olhar essa confiança dele. Ele está pedindo para que Deus atenda esta oração, segundo a riqueza da sua glória. Bom, vocês todos sabem que a glória de Deus não é um atributo de Deus. Você tem na teologia dois tipos de atributos de Deus, fundamentalmente: os atributos que nós chamamos de incomunicáveis e os atributos que nós chamamos de comunicáveis. Os atributos que só Deus tem e os atributos que Deus tendo também reparte conosco. Por exemplo, o que Deus reparte conosco? Santidade. Deus é santo e Ele dá uma ordem para você: sede santos, como eu sou santo. Deus é amor, mas Ele nos ensina: amai-vos uns aos outros. Deus é justo e Ele ordena que também o sejamos. Deus é misericordioso e Ele quer que também nós sejamos misericordiosos. Esses são os atributos comunicáveis de Deus, que Deus, tendo-os, reparte conosco e nos ordena a possuí-los. Há outros atributos que Deus os tem e não os reparte conosco, pertence apenas a Ele. Por exemplo, Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Esses atributos só Deus os tem. Mas glória não é um atributo. Glória é um conceito teológico que retrata todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Paulo está pedindo para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, ele está orando para que os ilimitados recursos de Deus todos se reúnam para atender esta oração. Ele está pedindo: Deus, tudo quanto tu tens, tudo quanto tu és, quero que esteja engajado na resposta desta oração. Oh, amados irmãos, que coisa magnífica é saber que o seu Deus é o Deus que atende a sua oração segundo a riqueza da sua glória. Não tem limitação em Deus, não tem falta de poder em Deus, não tem falta de misericórdia em Deus, não tem falta de graça em Deus. Você pode ser ousado a orar a Deus, você pode colocar diante dele pedidos que humanamente são impossíveis de acontecer. Ele é poderoso para fazer, porque todos os recursos dos seus atributos e do seu ser estão envolvidos e disponíveis na resposta a esta oração que você vai fazer a Ele. Então não seja tímido, seja audacioso, ouse pedir grandes coisas para Deus. Mas qual é o conteúdo dessa oração? Quando eu olho esta oração, eu vejo que Paulo começa a pedir uma espécie de uma escada com degraus. Ele vai avançando, e avançando, e avançando. Primeira coisa que ele pede, olha aí comigo, versículos 16, parte B e 17. Que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Vamos entender o que Paulo está dizendo. A presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, é uma evidência de que nós fomos salvos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo? Se você tem, você é salvo. Agora, ele não está pedindo aqui salvação, ele está orando por gente já salva, ele está orando por gente crente. Ele está pedindo agora uma outra coisa, além da presença do Espírito, agora ele quer o poder do Espírito.
Aí ele está falando de capacitação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se você olha para a própria vida de Jesus, ele realizou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o livro de Atos retrata muito isso, porque aquele mesmo poder que havia em Cristo, quando ele foi assunto aos céus e derrama o Espírito Santo sobre a igreja recebe esse poder e caminha no poder do Espírito Santo. Para você notar comigo, há 59 referências ao Espírito Santo só no livro de Atos dos Apóstolos. 1/4 de todas as referências sobre o Espírito Santo no Novo Testamento estão só no livro de Atos. Para mostrar para nós uma coisa, o projeto de Deus para a igreja, o projeto de Deus para você e para mim, é que nós sejamos revestidos com o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser fortalecidos com esse poder. Por que nós precisamos ser fortalecidos? Irmãos, porque nós somos fracos. Ou você tem dúvida disso? A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós precisamos desse revestimento de poder. Nós precisamos desse revestimento de poder porque o diabo é astuto e ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha na nossa vida para dar uma bocada em nós, para nos devorar. Nós precisamos desse revestimento de poder, meus amados irmãos, porque o nosso homem interior, ou seja, a nossa mente, o nosso coração, a nossa emoção e a nossa vontade precisam ser regidas por esse poder. Senão a nossa mente vaga, senão as nossas emoções claudicam, senão a nossa vontade se rebela. Como você e eu precisamos desse revestimento de poder, como nós precisamos. Agora veja vocês, que ele faz um segundo pedido aí, porque o primeiro é que você seja fortalecido com poder, mediante o Espírito. O poder vem pelo Espírito Santo. Onde esse poder se manifesta? No homem interior. Então note que não é poder para fazer coisas fantasiosas, não é poder para fazer coisa espetaculosa, não é poder para realizar coisas místicas, é poder no homem interior. É poder para você viver uma vida íntegra, autêntica, vitoriosa, santa, piedosa. Para você viver nesse mundo posto no maligno, uma vida piedosa, você precisa de poder. Mas agora no versículo 17, ele faz o segundo pedido, que tem uma profunda conexão com o primeiro. Qual é o segundo pedido aí? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então vamos ver aqui que ele está fazendo o segundo pedido, e assim habite Cristo no vosso coração. Bom, eu preciso pegar a palavra habitar, porque essa palavra ela é muito importante para a interpretação do versículo. Havia duas palavras gregas para habitar, a palavra paroikel e a palavra katoikel. A primeira palavra paroikel é o habitar do viajante, que se hospeda num hotel uma noite e vai embora. Aquela casa não é dele, aquele quarto não é dele, ele não comprou aquele quarto, ele está lá de passagem, ele não está preocupado com os móveis, ele só está preocupado em passar uma noite ali e ir embora. Não tem compromisso nenhum com aquele local, está de passagem, é um transeunte, é um viajante. Essa é a palavra paroikel. Mas a palavra que Paulo usou, a palavra katoikel, é habitar como dono da casa. Você mora lá, ali é a sua residência, ali é a sua casa, ali é a sua moradia, é para lá que você vai todo dia, é ali que você dorme, é ali que você se reúne,
é ali que você respira, é ali que você pensa, é ali que você age, é ali que você descansa, é ali o seu local de viver. Quando Paulo usa a palavra, e assim habite Cristo no vosso coração, ele usa certamente a palavra katoikel, é que o Senhor Jesus seja não um hóspede que vem e vai embora, mas seja o residente permanente no seu coração. Que o seu coração seja um ambiente propício para ele morar. Agora pense comigo uma coisa: se o meu coração é o lugar onde Jesus mora, e eu estou abrigando alguma coisa muito esquisita no meu coração, será que ele vai se sentir bem? Tem mágoa, tem ódio, tem rancor, tem impureza, tem lascívia, tem cobiça, tem malquerença. Pense comigo, você morando numa casa, mas tem um cômodo lá que você cria cobras, e a pessoa diz: olha, eu estou te vendendo essa casa agora é sua, mas com um detalhe, tem um quarto lá que eu não vendo não, aquele lá é meu, lá eu vou fazer o que eu quiser. Você moraria nessa casa? Sentir-se bem nessa casa? O que Paulo está dizendo é que você precisa de poder para que todas as chaves do seu coração sejam entregues a Jesus, e dizer assim: Jesus, sinta-se em casa no meu coração, aqui é o teu lar. O Senhor tem liberdade de fazer igual Neemias no passado, pega os móveis de Tobias e jogar fora. O Senhor tem liberdade de fazer uma faxina geral, de mudar os móveis de lugar, as prioridades da minha vida. O Senhor pode mudar tudo. O Senhor é o dono da casa. É isso que Paulo está pedindo nessa oração, para que Cristo habite no vosso coração. Agora, de que maneira? Ah, pastor, mas não estou vendo nada disso. Não precisa ver não, é pela fé. Fé não é aquilo que você vê, fé é aquilo que você crê. Agora, ele diz que quando Cristo habita no seu coração, você vai estar o quê? Arraigado e alicerçado em amor. Sabe por que você e eu precisamos de poder, Paulo está dizendo agora, e da habitação de Cristo? Para que você ame. Sem poder você só ama os iguais. Sem poder você só ama quem ama você. Sem poder você só ama quem faz afague em você. Você precisa de poder para amar até seus inimigos, aqueles que perseguem você, falam mal de você, fazem o mal contra você. Sem poder você não vai amar, como Ele nos amou, sendo nós seus inimigos. É claro que Paulo vai usar uma ilustração muito bonita aí, você pode perceber. Quais são os dois verbos que ele usa aí? Notem comigo, verso 17, os verbos arraigados e alicerçados, duas palavras. Uma palavra vem da botânica, outra vem da arquitetura. Arraigado traz a ideia para você de quê? De uma árvore, tem raízes. Alicerçado lembra o que você? Um prédio. Para uma árvore ficar de pé, ela precisa de ter raízes profundas. Para um prédio ficar de pé, precisa ter um bom alicerce. Então Paulo está dizendo que você e eu precisamos de poder e da habitação de Cristo, para que você seja plantado, muito solidamente plantado em amor. Por que, irmãos? Por que isso? Por que isso? Porque na verdade o amor
é a principal virtude cristã. Paulo chegou a dizer que você pode profetizar, você pode falar em outras línguas, você pode ter ciência, você pode fazer sacrifício, você pode dar seus bens para os pobres, você pode até ser um mártir. Se você não tiver amor, isso não vale nada. A Bíblia diz que o amor é a evidência do meu discipulado. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então a régua do reino de Deus que revelará se você é discípulo ou não, não é quanto de teologia você tem na sua cabeça, é o quanto você ama seu irmão. O amor é a condição que você e eu temos para fazer a obra de Deus. Quando Jesus, eu acho isso maravilhoso, preste atenção nisso, quando Jesus está restaurando Pedro lá no mar da Galileia, eu fico imaginando, Pedro era um apóstolo, Pedro era um líder, e aí Pedro cochilou, negou Jesus, fugiu, aquela coisa toda. Se você e eu estivéssemos na comissão de restauração de Pedro, o que é que nós faríamos com ele? Pedro, um ano de banco, calado, só escutando. Ou talvez diríamos o seguinte: Pedro, você vai ter que ler 5 livros de teologia, 3 livros de hermenêutica, uns 2 livros de aconselhamento pastoral. Depois nós vamos fazer um teste com você, um exame oral e uma prova escrita. Depois nós vamos ter uma comissão aqui de pinga-fogo, vamos perguntar algumas coisas para você. Se você passar no teste, a gente restaura você. Aí Jesus vai restaurar o Pedro e faz uma pergunta só para ele: ô Pedrão, você me ama? Se você me ama, filho, então faça o meu trabalho. Agora, se você não me ama, não tente pastorear minhas ovelhas, não. Porque a condição de pastorear as minhas ovelhas não é amar apenas as ovelhas, é me amar mais do que você ama as ovelhas. Você não pode fazer a obra de Deus se você não ama a Jesus. Então Paulo está orando para que você ame, porque amar, irmãos, nesse sentido não é uma coisa comum, natural, visceral, não. Só com o poder do Espírito Santo, só Cristo habitando no nosso coração, mandando na nossa vida, é que nós vamos amar desse jeito. Mas agora, note você, versículos 18 e 19, ele faz um outro pedido. Confira aí comigo. A fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu chamo a sua atenção para 2 verbos aí. Primeiro, no verso 18, o verbo compreender, e depois no verso 19, o verbo conhecer. Parece que são sinônimos, mas não são, aqui. Compreender aqui tem a ver com o entendimento intelectual de uma verdade, mas conhecer no verso 19 tem a ver com algo experimental. O que Paulo está pedindo é que você possa compreender. Compreender o quê? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Irmãos, vamos parar um pouquinho. O grande problema talvez nosso seja nós não termos uma visão clara do que Cristo fez na cruz por nós, de ter uma revelação gloriosa do que foi o Calvário, o que significou o Filho de Deus, revestido de glória e majestade, se esvaziar a si mesmo, se humilhar a si mesmo, se fazer carne, suportar no seu corpo o meu pecado, o seu pecado, e o Pai moê-lo naquela cruz, derramando sobre ele todo
todo o juízo que devia cair sobre a nossa cabeça. E ele, sendo santo, 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 bebe aquele cálice da ira, e o pai precisa virar o rosto dele, desampará-lo. Você e eu jamais poderemos nos gloriar na cruz como cantamos, se nós não entendermos a glória da cruz. E este amor, ele é tão comprido que alcança todos os homens da história. E esse amor é tão largo que chega a todos os povos, raças, tribos e línguas. Esse amor é tão profundo que pega o pecador mais miserável e o arranca das profundezas para a salvação. E esse amor é tão alto que nos levará à glória excelsa, para desfrutarmos do gozo inefável para todo sempre. Paulo está orando para que Deus abra os olhos da nossa alma, para nós entendermos as dimensões desse amor. Mas uma coisa importante, Paulo vai dizer no versículo de número 18, que você não vai compreender as dimensões do amor de Cristo sozinho, mas deve ser isso com todos os santos. Com isso, mais uma vez Paulo está dizendo, não existe esse negócio de crente isolado, de crente desigrejado. Você pertence a uma família, e a compreensão das coisas espirituais acontecem quando você está em comunhão com seus amados irmãos. Mas quando ele chega, amados irmãos, no versículo de número 19, ele começa a mostrar outra verdade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu acho interessante, porque agora ele está falando de experiência. E nós chamaríamos isso hoje de avivamento. O que é um avivamento espiritual? É quando você é banhado por uma chuvarada do amor de Deus. É quando esse amor de Deus vira, deixa de ser conceito para ser uma experiência. É quando essa verdade salta da Bíblia e pula para o seu coração, e o seu coração arde. É quando você passa a ter uma noção, não de ouvir falar, mas de uma experiência gostosa, gloriosa, bendita, que vai inundando a sua alma, que vai enchendo o seu coração, que vai restaurando a sua vida, e vai derretendo tudo lá por dentro, diante da grandeza dessa experiência do amor de Cristo. Paulo diz, você precisa experimentar esse amor, conhecer esse amor, vivenciar esse amor. E o que é curioso é que Paulo está pedindo para você eu conhecer uma coisa que está para além do conhecimento. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu quero que vocês experimentem esse conhecimento, que vocês tenham experiência com esse conhecimento de Cristo, mas vou dizer uma coisa para vocês, isso aí está para além da possibilidade de vocês esgotar esse conhecimento, porque nem toda a eternidade será suficiente para a gente esgotar esse conhecimento. Ele está para além da possibilidade de ser conhecido de forma plena. É por isso que João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e conhecer a Cristo a quem enviaste. Preste atenção nisso. Você sabe o que você e eu vamos fazer no céu? Nós vamos conhecer a Cristo. Mas você sabe o que nós vamos estar fazendo no céu depois que nós estivermos lá 1 milhão de anos? Nós vamos estar conhecendo a Cristo. Mas você sabe o que nós vamos estar fazendo no céu depois que nós estivermos lá 1 bilhão de anos? Nós vamos estar conhecendo a Cristo. Jamais haverá um dia na eternidade em que você possa dizer, agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, entrei numa zona de rotina, porque agora não tem mais nada, pois Ele é inesgotável em seu ser, e você vai se deleitar nele, você vai ter prazer nele, você vai glorificar a Ele, e você vai viver para a glória dEle, e você vai fruir a Ele, e você vai ter experiência desse amor dEle, e por toda a eternidade Ele vai ser o amado da sua alma. E Paulo conclui com o que eu chamo
da oração mais audaciosa da história. Eu fico pasmo com o que ele está pedindo. Veja o versículo 19. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Notem que ele não está pedindo que você seja tomado de Deus. Ele não pede para que você seja tomado da plenitude de Deus. Ele pede para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Mas vamos recordar o que nós falamos agora há pouco. Quem é Deus? Vamos recordar só o que nós falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus é transcendente. Sabe o que significa isso? Transcendente. Ele transcende, ele é maior do que tudo quanto existe. Qual o tamanho daquilo que existe? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos. Não há um centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu sou Senhor e dono disso aqui. Numa linguagem bíblica, diz que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você, pode estar delirando. Aí ele escreve no versículo 20 assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque a gente pensa assim, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, quando você está pedindo: Senhor, cura a dor do meu pé aqui, cura a minha unha encravada. O Senhor resolve aquele problema da briga do marido e da mulher lá? Ah, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ok, já muita coisa boa. Mas o pedido que ele fez, irmãos, anterior ao que ele está dizendo aqui, não tem como pedir nada mais do que isso, não. Para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí ele vem com essa: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei mais o que ele está falando. Não tem palavra do vernáculo para descrever. Ele extrapolou todos os limites da nossa racionalidade. Então, vamos a uma conclusão prática. O meu problema e o seu talvez, é que você e eu limitamos a obra de Deus ao que nós conhecemos e ao que nós experimentamos. A gente se limita a uma vidinha medíocre, rasa, pobre, e pensa: bom, isso é tudo, até morrer vai ser assim. A gente está sentado em cima de um tesouro, vivendo como um mendigo. A gente tem a suprema grandeza do poder de Deus, vivendo fraco. A gente tem uma alegria indizível e cheia de glória, e vivendo triste. A gente tendo uma paz que excede todo entendimento, e vivendo atribulado. Não é porque não tem o recurso disponível, é porque nós não estamos nem sabendo ou não usufruindo o que Deus tem para nós. Como é que Paulo termina essa oração? Claro, não podia ser de outra maneira, com doxologia. Você pode ler o versículo 21 comigo? A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, não tem glória para mim, não tem glória para você, a glória é dele. A glória é aonde? Na igreja. A glória em mais quem? Em Cristo. A glória é quando? Por todas as gerações, durante a história. Termina quando a história terminar? Não. Para todo sempre. Você e eu vamos participar desta glória. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Eu quero o que Paulo pediu nesta oração. E você? Quer também?